11 de julho de 2014. Esse é o começo. Aqueles que são puros verão que se esconde na escuridão. Essa foi uma mensagem que um user do Reddit chamado Lewis Green recebeu junto de uma imagem anexada. Era uma imagem muito escura. Só dava pra perceber que parece ser uma floresta do Minecraft, junto com uma silhueta no fundo. Aumentando o brilho, é revelado um link que leva até o SoundCloud, para um áudio com o nome de It Has Begun. Entrando no perfil, tem outro áudio com o mesmo nome do perfil. Colocando esses áudios em um programa que lê o espectrograma, a gente consegue pegar uma palavra escondida nas waveforms, Silent Raven, e no outro áudio, um link para uma nova imagem. E as únicas coisas que tinham nela era a silhueta do Steve e uma frase escrita: "O corvo está observando". Depois disso, o enigma ele ficou travado por um certo tempo, ninguém mais descobriu nada de novo nas imagens nem nos áudios, até que um user que estava acompanhando o enigma pediu por novas pistas, mandando mensagem diretamente para o Old Root, que respondeu com uma nova imagem. De novo, era uma imagem completamente escura, mas aumentando o brilho, foi encontrado um novo link que levava até um site protegido por uma senha. Hoje em dia esse site já não tá mais no ar, mas na época o pessoal descobriu que a senha desse site era Silent Raven, a mensagem que foi descoberta na etapa anterior do enigma. Inserindo a senha, o site revelava uma nova imagem. Parecia um túnel feito de tijolos de pedra, e aumentando o brilho de novo, dá pra ver o Steve no fundo do túnel junto com uma mensagem: "Nós somos a resposta". Foi percebido também alguns traços e pontos ao lado das figuras, um código Morse, e traduzindo nós temos a palavra Old Root. Depois foi descoberto que essa não era a única imagem que tinha esse código Morse nela. Na verdade, todas as outras imagens anteriores e as posteriores, todas vão ter esse código Morse em algum canto, como se fosse uma espécie de assinatura do criador do enigma. Depois de passar um tempo, o Lewis então recebeu uma nova mensagem: "Disse o corvo, nunca mais", junto de uma nova imagem totalmente escura. E aumentando o brilho de novo, a gente consegue identificar algumas letras embaralhadas no topo, mas que não parecem fazer sentido nenhum. Porém, naquela época que o pessoal acompanhava a thread, eles conseguiram resolver esse enigma usando cifra de César. Essa é uma forma de codificação bem simples. Basicamente, você pega as letras do alfabeto e joga elas uma ou mais de uma vez, tanto pro lado seguinte ou pro lado anterior. E assim você consegue codificar ou decodificar uma frase. Avançando as letras 3 vezes para frente, foi descoberta a frase: "Nós estamos esperando". Além disso, embaixo da figura tinha algumas letras e números aleatórios, e os usuários então pegaram essa sequência e colocaram como complemento para um link do Emigre, e mais uma imagem foi encontrada. Aumentando o brilho da imagem, aparece uma palavra enorme no meio da Raven, junto de vários textos dentro das fontes da palavra Raven. Depois eles descobriram que essas frases faziam parte de um poema bem conhecido de Edgar Allan Poe. Depois de procurar por esse poema pela internet, o pessoal se deu conta de que algumas palavras que apareciam na imagem estavam diferentes das palavras do texto original. E juntando essas palavras que foram trocadas, dá pra formar a frase: "A verdade está escondida". Depois de alguns dias, o próprio perfil do Old Root postou uma nova imagem, e de novo, era uma imagem totalmente escura que precisava aumentar o brilho para você conseguir identificar alguma coisa. Deu pra perceber que tinha alguma coisa escrita, o problema é que ela tava tão borrada e editada que tinham caracteres que era simplesmente impossível de se identificar. Mas o que ajudou o pessoal a desvendar essa parte do enigma foi que alguns padrões começaram a ser reconhecidos. Alguns dos caracteres davam para ser identificados como 0 e 1, então essa imagem se tratava de vários códigos em binário. Muita gente conhece código binário, mas para quem não sabe, basicamente o código binário é a forma como a maioria dos computadores entendem as coisas. O que para nós aparece como uma imagem, um vídeo ou texto, para o computador tudo é uma sequência de 0 e 1. Outra coisa que os usuários também perceberam é que tinham 7 linhas de código, e os sufixos das imagens do IMG todos têm 7 caracteres, ou seja, era um link para uma nova imagem. O pessoal conseguiu identificar alguns códigos e traduzi-los, só que alguns ainda não tinham sido identificados, porque realmente estava muito difícil de entender o que estava escrito. Então a galera resolveu ir pro lado mais fácil, porém mais trabalhoso. O pessoal começou a tentar adivinhar os caracteres na base do Brute Force, que é basicamente tentar todas as combinações possíveis pra chegar em algum lugar. Teve até um usuário que criou um script que
testava automaticamente, todas as milhares de combinações eram possíveis, mas finalmente o pessoal conseguiu encontrar a nova imagem. Nessa nova imagem dava para ver alguns números e letras que mais tarde foi descoberto que tudo isso estava escrito em código hexadecimal. Em resumo, ele também é um código que é lido pelos computadores, mas diferente do binário que só tem 0 e 1, códigos hexadecimais vão de 0 a 9 e depois adicionam letras do A ao F. Traduzindo então esses códigos da imagem, a gente tem mais um link que dá para outra imagem, onde foi encontrado um código Morse, que diferente dos anteriores, que estava escrito a palavra Old Root, nesse estava escrito Decept, que em português significa o mesmo que enganação. Eu não sei se realmente foi uma trollagem do desenvolvedor, mas realmente depois de desvendar essa parte do enigma, mais nada foi descoberto durante o resto do dia inteiro. Sem novas pistas, sem nova imagem, só um silêncio. Até o dia seguinte, onde um user recebeu via DM do Reddit um link com uma nova imagem. E meu Deus do céu. Vamos lá. E a partir daqui a coisa vai começar a ficar meio absurda. Aumentando o brilho da imagem, a gente consegue identificar vários códigos. Essas linhas, elas estão codificadas em octadecimal, que é muito parecido com hexa e com binário, mas para achar a resposta, primeiro foi preciso fazer a tradução para octadecimal. Aí depois disso foi preciso traduzir para hexadecimal, depois para Base32 e por último para ASCII2, para finalmente conseguirmos a resposta, que é o link de uma nova imagem onde tem a mensagem boa sorte. Eu tava junto de um texto completamente borrado, mas que de algum jeito a galera conseguiu descobrir que se tratava de um novo link, e dessa vez não tinha nada escondido, era só um texto escrito: você está mais fundo na toca do coelho. Falsos profetas irão te atrapalhar, aqueles que são puros verão o que se esconde na escuridão. O corvo está sempre observando. Nós somos a resposta. E nesse ponto, o enigma teve uma pausa de 6 dias, sem mensagens, sem imagens, sem links, nada. Até que no dia 18 foi encontrado um canal no YouTube com o nome de Old Root e um vídeo postado com o título Disse o Corvo, Nunca Mais. O vídeo começa com um jogador em uma caverna. No fim dela aparece uma jukebox, então ele coloca um disco pra tocar. A música que começa a tocar não existe no Minecraft, ela pertence ao cantor Tinitin. Um fato bizarro e curioso é que no dia 30 de novembro de 1996 o Tinitin morreu em uma das suas apresentações enquanto cantava essa mesma música. Seguindo o vídeo, ele começa a cortar para outras visões em outras cavernas, porém com a imagem toda distorcida. Eu não sei se é só impressão minha, mas parece que é como se isso acontecesse também pro jogador, porque ele começa a andar pra lá e pra cá sem saber direito pra onde ir e mexer a câmera como se estivesse confuso. Em algum desses cortes a gente consegue ver a frase "ele roubou a minha face e o corvo está observando". Por fim, a música acaba e a gente consegue ouvir sons de um corvo vindo no fundo. Depois de um hiato de 3 semanas, uma nova imagem é enviada com a frase "a quem os anjos nomeiam", junto de uma figura que parece ser uma estrela com um olho no centro e logo abaixo mais um texto criptografado. Descobriram mais tarde que esses textos se tratava de uma frase escondida atrás de uma cifra de Wegener, que é como se fosse a evolução da cifra de César, só que para conseguir resolver ela funciona de um jeito um pouco mais complexo. Como eu disse, ela é como se fosse a cifra de César, mas agora ela precisa de uma senha para funcionar. Tipo, se eu fosse criptografar a palavra inscreva-se usando a palavra like como senha, eu teria que repetir as letras da palavra like até fechar a mesma quantidade da outra palavra. E depois disso, transformar essas letras em números referentes à quantidade de letras do alfabeto, indo de 0 a 25, com A sendo 0 e Z sendo 25. Depois a gente soma os resultados de cada letra da palavra e da senha, e o resultado a gente converte em letra novamente. E assim a frase vai estar criptografada. E para descriptografar é só fazer o contrário, subtraindo. Então o pessoal descobriu que a senha pro enigma era a palavra Leonor, que é o título de um outro texto muito famoso de Edgar Allan Poe, e a frase se traduzia para "é preciso aprender o passado antes do futuro". Bom, se você ainda não se cansou e chegou até aqui, já percebeu que esse enigma não tá indo pra lugar nenhum. E basicamente é isso. A gente nunca chegou a uma conclusão, não tem uma lore específica. Basicamente o criador só foi adicionando temas e mais temas em cima de
outros temas, sem conectar nada com nada, e o jogo basicamente segue sendo uma imagem totalmente escura, que aumentando o brilho a gente descobre um código que dá pra decifrar com uma cifra de César, que depois precisa de uma cifra de Wegener, depois precisa de base 32, ASCII2, e depois você tem que usar 10 tipos de codificação pra decifrar uma mensagem, e todo mundo cansou disso. Depois de um tempo com quase ninguém acompanhando a thread, o Alex também se cansou de desenvolver etapas do Enigma e simplesmente abandonou, largou de mão todo esse ARG. Existem pessoas que até hoje tentam juntar fragmentos do Enigma para tentar criar uma lore e tentar dar um ponto final para tudo isso, um sentido, mas ninguém nunca chega em lugar nenhum também. É por isso que o primeiro mistério do Minecraft nunca foi solucionado. Finalmente eu tô fazendo esse vídeo que eu prometi há mais de 2 anos que ia trazer. Pra quem viu o vídeo de Clairville 2 anos atrás, no final eu deixei uma pista, um spoiler do que seria o próximo vídeo, que nunca chegou. Depois de 2 anos eu soltei um vídeo com 11 e o vídeo do Old Root nunca saiu. Bom, nunca saiu até hoje, né? Se você tá vendo, eu fiz. Basicamente naquela época eu tava fazendo o vídeo de um jeito bem diferente, que basicamente era mostrando a etapa por etapa do ARG, e eu cheguei a gravar, tava em processo de edição, tava na metade da edição, o vídeo ia dar mais de 1 hora e pouco, porque eu queria explicar cada tipo de codificação, cada tipo de cifra, passar por toda a lore do pessoal buscando e pesquisando pra conseguir entender cada etapa do Enigma. Só que pra esse Enigma simplesmente não era legal isso. Não era divertido, porque é muito repetitivo, e imagina ver um vídeo de 1 hora, mais de 1 hora disso, entendeu? Tem pontos fortes, que é uma puta busca por pistas dentro de um servidor de Minecraft, mas que também o pessoal não chega em lugar nenhum, mas o pessoal é levado por meio de placas e construções. Eles encontram os lugares que tem nas imagens, nos vídeos, em servidores de Minecraft, encontram notas deixadas pelo Old Root, até ligam localizações do mundo real, onde teve roubos de pinturas famosas em museus, mas isso é só lá bem pro final. Então, tipo, metade do ARG é só a resolução das imagens e dos vídeos, que não ia segurar ninguém pra assistir aquele vídeo. Eu mesmo tava de saco cheio de editar, já não aguentava mais editar, ainda faltava mais de meia hora pra editar, e aí eu simplesmente abandonei o projeto. Mas depois de 2 anos eu consegui cumprir com esse meu compromisso, eu acho. E eu tô aqui pra dizer também que eu quero voltar com esse canal. Espero que até o final do ano eu tenha conseguido postar pelo menos uns 10 vídeos. Eu vou tentar. Então, se você viu o vídeo até aqui, quer dizer que eu te entreti de alguma forma. Pra recompensar isso, cara, eu peço de coração que você se inscreva no canal, deixa o like e comenta qualquer coisa. Comenta qualquer coisa, sei lá. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui. Até o próximo. Valeu.